Nós vamos então dar início à nossa reunião desta noite. Para tanto, vamos fazer o nosso minuto de vibração para que possamos alcançar os objetivos da nossa reunião de estudo da doutrina espírita, para que possamos observar a leitura do Evangelho e depois o comentário do nosso companheiro Paulo sobre a mensagem da noite. Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava para o infinito, não te via, e pensava comigo mesmo: será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos, tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes e pastores, também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e descri. Na descrença te ofendi, na ofensa tropecei. No tropeço caí, na queda senti-me fraco. Fraco, procurei socorro. No socorro encontrei amigos, nos amigos encontrei carinho, no carinho vi nascer o amor, com o amor vi um mundo novo, e no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar, doando alguma coisa, muito recebi, e recebendo senti-me feliz, e ao ser feliz encontrei a paz. E tendo paz foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. Foi em mim que te encontrei. E assim, meus irmãos, com essa mensagem nós damos por iniciado a nossa reunião desta noite. Nós vamos estudando o capítulo 19, no seu primeiro item. Pode ler, eu esqueci, senhor. Boa noite. Capítulo 19, a fé transporta montanhas. Poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos, nós outros, expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé, como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. São Mateus. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si.
Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Então nós vamos passar a palavra ao Paulo. Paulo já esteve aqui conosco, ele faz parte dos colaboradores da USE, da União da Sociedade Espírita de Franca, que sempre faz palestra, e é um companheiro querido entre nós. Então está com a palavra, Paulo. Tudo bem. Acho que aqui pode ser mais baixo. Assim. Isso. Assim acho que está bom. Jesus, o Divino Amigo possa nos conferir o teu amor, inundando assim os nossos corações de ânimo e paz, sobretudo e particularmente nesses dias que se seguem talvez agitados para esse ou aquele coração. O Dr. Alex Carroll era um médico notável. Fora ele prêmio Nobel. E a despeito da genialidade, o Dr. Carroll, ele era ateu. Ele não acreditava em qualquer expressão terapêutica que fugisse aos preceitos da medicina, que pudesse patrocinar a cura, o revigorar e o renovar. Entretanto, o ceticismo começava a intrigar, começava a perturbar-lhe terrivelmente a mente. Até mesmo porque uma multidão de enfermos, sempre encaminhada para as fontes prodigiosas e miraculosas de Lourdes, voltavam dizendo que eles se recuperavam, que eles se renovavam. E ele, então, resolveu investigar. Foi junto com aquela caravana, com aquele comboio de enfermos de Lyon para Lourdes, para as fontes prodigiosas, miraculosas, como diziam alguns, de Lourdes. E lá estava, junto de 300 enfermos com os problemas os mais diversos, os mais terríveis, os mais complicados. Era o drama do câncer, era o problema da paralisia, eram os desequilíbrios da mente, eram as obsessões. Entretanto, um quadro ou um caso intrigou e o fez aproximar um tanto mais de alguém que lhe causava alguma impressão. Tratava-se de uma jovem chamada Marie Bailey, de 22 anos, portadora da tuberculose em seu mais alto grau. Era o grau superlativo daquela doença de então, na década de 1940, quando o tratamento para a tuberculose não existia. Era a morte certa. E ele, então, aproxima-se de Marie Bailey e passa a auscultar-lhe o pulmão, os pulmões, e igualmente o coração. E faz ali uma avaliação para si mesmo. Ela vai durar, talvez, mais 1 hora. Terá de vida 2 horas, talvez 3 horas. É possível que não consiga chegar às fontes prodigiosas de Lourdes. E lá partiram aquele grupo em caravana. E, para surpresa, a jovem conseguira chegar até Lourdes. Entretanto, o quadro físico era terrível. Ela atravessava os paroxismos da dor e o doutor
Alex Carroll disse, ela vai desencarnar agora, ela vai morrer nesse momento. E naquele instante os padioleiros, que eram os homens voluntários ali de Lourdes, a acomodaram em um determinado leito. E o Dr. Alex esperou que ela morresse. Mas naquele momento, naquele instante, talvez reunindo as últimas energias, o último vigor junto ao teu corpo, ela gritou, levem-me às fontes, levem-me às águas, para que eu possa lá banhar e recuperar e renovar. Os padioleiros, movidos talvez pela generosidade, pela bondade, porque eles foram recuperados lá naqueles campos também, tomaram-no no leito e a levaram bem próximo à água, claro. Impossível fazer mergulhar tal estado crítico e terrível do seu corpo naquela hora, naquele instante. Os padioleiros limitaram com as enfermeiras a apenas borrifar a água junto ao seu rosto. E o Dr. Carroll assistia àquele quadro, e ele começou a perceber um tanto mais, Valentim, perplexo, que depois de ser borrifada com a água da fonte miraculosa, da fonte de Lourdes, aquela jovem Marie Bailey começou a registrar alguns movimentos, começou a apresentar uma recuperação surpreendente. E ele então adiantou-se um tanto mais para Marie Bailey, e ela já se agitava ali no leito, já se acomodava, já sentava, e ele passou a auscultar como fizera momentos antes, e percebeu que o coração, e percebeu que o pulmão, percebeu que a temperatura estava absolutamente normal. Ele disse, mas o que é isto? E um dos padioleiros terá a oportunidade de dizer, é a cura, Dr. Carroll, é o benefício que emana do alto para alcançar esse anjo da terra. Aquela jovem Marie Bailey então levantou-se e foi-se embora para Lyon, e lá passou a andar calmamente e tranquilamente. E este episódio fez daquele homem que era ateu a repensar e a renovar as tuas concepções, as tuas propostas. Ele diz então que aqueles portadores de fé, aqueles portadores dessa confiança junto ao coração, deverá produzir um teor que pode sim patrocinar até a cura, até o renovar, até o recuperar daquelas doenças, daquelas enfermidades mais terríveis. E talvez por este episódio e outros tantos que o Dr. Alex assistiu, o levou a se espiritualizar. E ele se deixou levar junto ao cristianismo, junto à Igreja Católica, para balsamizar o teu coração junto a essas expressões um tanto mais radiosas. Ele havia tornado-se católico, então, graças à fé daquela jovem Marie Bailey, que se renovara, que se transformara até então. Mas o que acontece? Quais são os mecanismos que trazem esse novo vigor? O que acontece com o nosso corpo, ou com a nossa alma, ou com o nosso momento, no instante em que a fé, no instante em que aquelas energias nos comunicam a realidade? A resposta talvez vem da física quântica, eles buscando esclarecer, eles buscando nos orientar da melhor forma, da melhor maneira, porque nós podemos com ele igualmente aprender, e o Dr. David Bohm, juntamente com o Dr. Steve Wolf, de Harvard, terá a oportunidade de dizer que o nosso cérebro, os nossos neurônios, eles produzem hormônios ou algumas expressões que são micropartículas. E essas micropartículas inundam todo o nosso corpo. Estudando um tanto mais, o Dr. David Bohm dirá que quando nós somos altruístas, quando o afeto, o amor, a solidariedade, a generosidade, a bondade é uma realidade do nosso coração, o nosso cérebro, os nossos neurônios produzem neuropeptídeos ou micropartículas que ele resolveu chamar de fótons ou de luzes, e essas luzes multiplicadas aos bilhões e aos trilhões irradiam-se por todo o nosso corpo, alcançando cada célula, cada átomo do nosso corpo, patrocinando o renovar, o revigorar. Mas diz ele ainda, comenta, que aqueles corações animados, otimistas, generosos e bondosos são mais saudáveis do que aqueles corações ressentidos, carregados de ira, de rancor, de inveja, de ciúme.
Comenta ainda o Dr. David Bohm que aqueles corações que se revestem do ressentimento, da ira, da raiva, da explosão, da irritação, eles igualmente produzem micropartículas. Mas essas micropartículas não são fótons, não são luzes, são elétrons, como dizem eles. Na verdade, são pontos sombrios. E esses pontos sombrios multiplicados aos milhões, quando do acesso de raiva, de ira e de cólera, surge qual tsunami de sombras perturbadoras a irradiar e inundar todo o nosso corpo físico com desastres imprevisíveis. E surge, naturalmente, a doença, a enfermidade, a dor, o desequilíbrio, a obsessão e a perturbação. Então é imperioso a nós outros começar a vigiar, não só aquilo que falamos, mas igualmente as nossas atitudes e, sobretudo, o que nós pensamos. Estava lá o divino amigo Jesus no horto de Getsemane, naquele dia inesquecível, ou melhor, naquela noite que todos nós nos lembramos. E ele se aproxima de Pedro, João e Tiago e lhes diz: mantenham-se em vigilância e em oração, que eu vou entrar em comunhão, em sintonia, em prece com o Pai. E dali sai, para todos perceber que daí a minutos, os soldados do Sinédrio ali prendem o Cristo para aquele momento amargo e terrível de Jerusalém. Então é imperioso a nós outros atender às recomendações do Cristo para vigiar o nosso coração, mas sobretudo a nossa casa mental, saber quais são as nossas companhias mentais, quem habita essa realidade. Será que o desânimo, a irritação, será que os ressentimentos, o ódio é uma realidade da nossa casa mental? Se assim o for, é oportuno aprender com a física quântica que nós seremos chacoalhados por esse tsunami de sombras e vamos ficar doentes, e vamos padecer, e vamos ali nos perturbar. É para aprender com a física quântica, além do cristianismo, além do Cristo, além da doutrina espírita, que é necessário levar fótons e luzes para o nosso coração, para o nosso cérebro, para a nossa mente, para produzir as expressões que patrocinam o nosso revigorar. Allan Kardec terá a oportunidade de dizer que fé inabalável, fé pura, fé sincera é aquela que pode enfrentar face a face a razão em qualquer tempo, em qualquer período da humanidade. Então é necessário vigiar o nosso coração para saber qual é a fé que nós estamos arquivando em nosso momento, em nossos corações. Às vezes, enceguecidos pela ilusão, pela imaturidade, pelas fantasias, pelas aventuras, porque nós desejamos no mundo premiar os nossos sentidos, nós nos deixamos arrastar pela fé cega. E quando a fé cega alcança o nosso coração, a nossa mente, nós nos tornamos escravos de alguns arquivos. Nós nos tornamos enclausurados, às vezes, pela letra. Nós nos tornamos sem aquela preciosidade de quem atingiu a fase hominal, que é a possibilidade, a capacidade de raciocinar e ter ali o livre-arbítrio, a livre opção, a livre escolha. Eu me recordo, tinha 14 anos de idade, e nessa época havia uma moça que tomou a minha mão e disse: eu vou ler a tua sorte. Eu fiquei impressionado com aquela atitude. Falei: Jesus, será que ela vai dizer que eu serei um potentado, um milionário, um rico, um ator de cinema, de Hollywood, talvez? E ela tomou minha mão e começou a olhar, ou começou a ler. E em determinado momento, ela que tinha os olhos baixos, ergueu os olhos, assustada. Eu falei: Jesus, deve vir algo diferente. Olhou nos meus olhos e disse: você vai se casar com uma morena. Eu falei: é mesmo? Sim, Senhor, você vai se casar com uma morena. Eu tinha 14 anos de idade. E aquilo ficou gravado de tal forma nos arquivos da mente, nos arquivos do espírito, que todas as loiras que passaram pela minha vida, eu deixava de lado. Porque a cigana havia dito que o meu destino estava reservado. Eu iria me casar com uma morena. E no dia 17 de março de 1984, às 5 horas da tarde, eu me casava com uma morena.
E ali, depois de casado, eu consultei a minha consciência, os meus arquivos mentais, olhei para o passado para agradecer à cigana. Não é que ela tinha razão. Ela disse que eu ia casar com uma morena. E, de fato, no meu diálogo com a minha consciência, com a minha mente, com o meu passado, com as minhas memórias, dizia: e eu casei-me verdadeiramente com uma morena. Mas agora, passado 30 anos do casamento, eu olho para minha esposa e desejo até encontrar com aquela cigana, porque ela já não está mais morena. Com essas tinturas, ela acabou ficando mais loira do que outrora. Então é imperioso governar as nossas decisões, tomar as nossas atitudes. É possível e até provável que nós, pela imaturidade, tenhamos uma dificuldade para dirigir os nossos destinos. Busca se aconselhar com o coração, como Valentim. Busca falar com os corações que avançaram um tanto mais no estudo para definir melhor a atitude a empreender em sua vida. Mas é necessário aprender sobre a fé. Eu creio que alguns de nós temos alguma dificuldade para entender verdadeiramente o que é fé. Robert Holden, ou Rodin, como queiram alguns, ele faz uma análise sobre a fé que, para mim, é surpreendente, é interessante, é verdadeira. Diz ele que, quando o Evangelho foi traduzido do grego para o latim, eles cometeram um equívoco, uma falta, um engano ao traduzir fé. E eles traduziram fé ali de pistes, que era o grego, para o latim, de forma equivocada, mais relacionada com o termo de acreditar, de confiar, de crer. E Robert Holden disse que este é um erro, é um engano. Fé, na realidade, está relacionado com harmonizar-se, sintonizar-se, entrar em comunhão com. Então, quando o discípulo aproxima-se de Jesus e disse: Senhor, robusteça, fortaleça a minha fé, ele não dizia: Senhor, aumenta a minha crença. Não, não. Ele disse: Senhor, fortaleça a minha comunhão com Deus, fortaleça a minha sintonia com as esferas elevadas da vida, para que eu possa, sim, respirar o que o alto tem de bom e de melhor. Então, fé, na verdade, é comunhão. Fé é sintonia com essas esferas elevadas da vida, para que possamos respirar aquilo que há de bom, aquilo que há de melhor. André Luiz terá a oportunidade de dizer que a oração é o melhor indutor para que venhamos a produzir ondas mentais, raios mentais. E quando nós arrojamos de nós outros esses raios mentais, eles são endereçados e vão se associar a outras vibrações do mesmo teor. Se essas vibrações, se esses raios mentais são nobres, são puros, são verdadeiros, eles vão para esferas elevadas da vida e nós vamos respirar, graças à sintonia, graças à harmonia, graças à comunhão, a realidade daquelas esferas elevadas da vida, que comunicam a nós outros o benefício da cura, o benefício do bem-estar, o benefício balsâmico do momento em que atravessamos. Daí a necessidade de vigiar, sim, os nossos pensamentos, vigiar as nossas atitudes, para que a nossa fé possa se expressar de forma luminosa, e nessa forma luminosa comunicar, permitir que o alto possa comunicar ao nosso coração ou à nossa realidade física o benefício de que nós merecemos e nós precisamos. Quando o ódio, a ira, a raiva, a maledicência, a ambição desmedida e insana é uma realidade do nosso coração, nós criamos uma capa impermeável e se torna impossível as vibrações sutis e doces do alto a adentrar a realidade do mundo perturbado e sombrio que nós movimentamos no instante seguinte. Então é imperioso apaziguar o nosso coração para que o alto possa comunicar o socorro de que nós precisamos, de que nós temos necessidade, para superar essa frustração, esse conflito, essa dificuldade, essa enfermidade, esse drama, esse problema. É necessário e imperioso manter a fé.
a nossa comunhão com o alto através do bom, o doce e as doces atitudes propostas pelo Cristo. Se nós assim o fizermos, nós vamos chegar nesse clima. André Luiz, então, explica que quando a nossa prece é sincera e doce, ela é arrojada para esferas elevadas e o alto pode, através desses canais psíquicos, comunicar o benefício de que nós precisamos, comunicar a realidade do socorro junto àqueles momentos perturbadores em que nós atravessamos, em que nós vivemos. Mas eu tinha 14 anos, parece que na minha vida tudo aconteceu aos 14 anos de idade. E eu tinha um irmão. Eu tinha 14 anos de idade, esse irmão aproximou-se de mim e fez uma colocação que foi uma expressão bombástica. Ele iria me jogar no chão, ia destruir-me. Ele olhou bem em meus olhos e disse: você é feio. Eu disse: meu Jesus, se tivesse levado uma bofetada, não teria doído tanto. Se tivesse enfermo, não ia me perturbar daquela forma. Se a penúria tivesse sido comunicada naquela hora, naquele instante, eu não sofreria tanto. Mas ele disse que eu era feio. E a ditadura do momento tem que apontar que você é belo, que você é bonito, você tem que ser o máximo, você tem que ser belíssimo. E eu entrei em pânico, eu entrei em desespero. E um jovenzinho que entra em desespero corre para quem? Corre para a mamãe. E minha mãe tinha um coração doce, tinha a alma sábia. E eu fui até os braços da minha mãe, olhei para ela e disse: mamãe, em lágrimas, ele disse que eu sou feio. E minha mãe, com a doçura do coração, com a sabedoria da alma, estreitou-me para bem próximo do teu coração, afagou ali os meus cabelos, balançou-me de alguma forma, olhou nos meus olhos com seus olhos verdes, belíssimos e brilhantes e disse: mas meu filho, mas você é inteligente. Eu achei notável, eu achei incrível. Eu disse: é mesmo, mamãe, eu sou inteligente, mas você é inteligente. Achei fantástico aquele talento, aquela capacidade, aquela virtude que para mim o é. Eu passei perto do meu irmão e disse: mas eu sou inteligente. Então é necessário a nós outros comunicar uma mensagem positiva, uma mensagem doce, uma mensagem animadora. O médico, quando está ali junto do paciente, ao leito de dificuldades, de dores, quando ele comunica as possibilidades expressivas daquela terapia, ele induz o paciente a gerar ondas mentais, a produzir neuropeptídeos, ou micropartículas, ou fótons, que é a farmácia interna para se recuperar, para se renovar. Mas muito mais, ele gera essas ondas mentais para se associar com as esferas elevadas da vida. O sacerdote, o pastor, o atendente fraterno da casa espírita, quando ele comunica a certeza de que Deus, de que Jesus e de que Maria, com seu manto suave e doce, agasalha os nossos corações, da mesma forma ele faz aquela pessoa, no nível do desânimo, do pessimismo, da dor e da perturbação, erguer-se através das ondas mentais e dos raios mentais, que deixa escapar do teu coração, do teu cérebro, da tua alma, do teu espírito, e recolhe através, claro, daquela estrada, daqueles canais que se formam, recolhe o benefício de que precisa, o benefício de que tem necessidade. Então é imperioso a nós outros começar a mentalizar acerca da prece, das atitudes, vivenciar efetivamente os preceitos do Cristo, amar definitivamente, compreender, vestir a indumentária da humildade, do despojamento, da cooperação, da colaboração, do afeto, do amor, da doçura, junto àqueles que conosco convivem, sejam ele o papai, a mamãe, a esposa, o filho, o colega de trabalho, o transeunte da via pública. Quando nós assim o fazemos, a nossa vida se renova, a nossa vida se transforma. Li um livro certa feita, muito interessante, e esse livro falava que nós reclamamos muito.
questiúnculas, por coisas muito pequenas, sabe, Valentim? A gente já fica alterado, a gente já explode, a gente já fica irado, fica revoltado, e com prejuízos traumáticos e terríveis à nossa realidade física, mental, psíquica, espiritual, emocional, seja ela qual for. E o livro apresentava ali algumas características para que a gente pudesse superar aqueles momentos menos felizes, para a gente não lamentar tanto, para a gente não se irritar tanto. E eu, depois de ler o livro, pensei, meu Deus, mas quando será? Quando será o dia que vai surgir uma circunstância para que eu possa superar sem queixar, sem reclamar? Porque assim, André Luiz estava no mundo espiritual, no nosso lar, estava ali junto ao médico Henrique de Luna, perto de Clarencio, e reclamava de tudo. E se lamentava de tudo. E Clarencio, o mentor, terá a oportunidade de dizer: quem muito reclama é sinal de que tem enfermidade mental, e enfermidade de tratamento longo e duradouro. Aliado a essas observações, eu passei a refletir. Não vejo a hora de surgir uma oportunidade para não reclamar, para não lamentar, para parar de queixar-se. E eu ficava questionando, mas quando será esse dia? Quando vai surgir a circunstância para que eu não me queixe mais? E aquele dia era o dia mais frio de Franca. Deve ter sido uma época igual a essa de julho, né? E um frio danado. E eu me lembro que tinha acho que uma palestra, um compromisso, e já era 7 horas. Falei, meu Deus, estou atrasado. E fui até ali para o banho, coloquei no super quente, porque estava super frio. Coloquei no super quente, eu falei, eu tenho que ser rápido, eu tenho que ser ligeiro. E comecei a ensoboar espuma daqui e dali. Naquele instante, acabou a energia. Acabou a força. E quando acaba a força, quando acaba a energia, um jorro de água glacial alcançou meu corpo. Eu gritei, fantástico, fantástico, a oportunidade de voltar 50 anos do tempo e tomar banho como antes, de caneca. Coitada da minha esposa, teve que esquentar 5 panelas de água quente. E eu tomei o banho de caneca. Foi um dos banhos mais agradáveis. A vida deve ser assim, deve ser dessa forma. Às vezes a gente explode por questiúnculas tão insignificantes, tão inexpressivas, e a nossa vida fica pior. Então, senhoras de casa, estão lá com a tigela, se a tigela cair no chão e quebrar, olhe com um sorriso para ela e disse, olha, não vi a hora de você quebrar para comprar outra mais bela. Coitado dos maridos que vão ter que pagar esse ou aquele momento. Se perdeu o ônibus, não se preocupe, vai surgir outro. Mas é possível que possa surgir uma enfermidade. Compreenda que ela vem e passa, que ela vem e segue. Então acalme o coração para merecer e recolher do alto o socorro de que você tem necessidade, que você precisa. Quando nós recebemos o socorro, nós recolhemos as expressões luminosas e o nosso estado, ele melhora um tanto mais. Eu só estou colocando os óculos porque eu não vejo a hora, e o Valentim falou para falar até as 8:45. Depois de alguma idade, a gente tem dificuldade. Mas eu nasci no dia 12 de maio de 1959, eu sei que está todo mundo sem máquina, está fazendo conta para saber quantos anos eu tenho. Eu tenho 54 anos de idade, tá, para não criar dificuldade. Mas havia um jovem, esse jovem era notável. Esse jovem era um arauto do céu. Esse jovem arrastava multidões, inflamado que estava com o seu verbo. Falava sobre o Cristo, falava sobre o sublime amigo, sobre o sublime Jesus, e encantava multidões. E falava de forma tão doce, que as pessoas se encantavam de tal forma que queriam vestir a indumentária da humildade, da solidariedade, da fraternidade, fazer aquilo verdadeiramente, viver definitivamente os preceitos do Cristo, os ensinamentos de Jesus. E aquele jovem falou ali para uma multidão, ali naquele salão. Mas percebeu, Valentim, que
que depois de terminada a palestra, ele estava afônico e já não conseguia mais falar. Não conseguia mais falar e no dia imediato uma dor terrível perturbava-lhe a garganta. Os amigos ali levaram no melhor médico de São Paulo. E o melhor médico de São Paulo, depois de ter feito a avaliação, depois de ter analisado ali através de exames, disse aquele arauto do Cristo, aquele orador de 27 anos, de capacidade notável, de que ele era portador de um câncer na garganta. E esse câncer na garganta deveria ser extirpado, arrancado o quanto antes possível, para que ele não pudesse disseminar-se, alcançar outros órgãos e produzir uma dificuldade ainda maior. Para a dificuldade ainda mais daquele jovem orador de 27 anos, o médico lhe disse: mas nós teremos que extirpar também as tuas cordas vocais e você nunca mais vai conseguir falar. E o nome desse jovem de 27 anos, talvez alguém conheça. Ele se chama Divaldo Pereira Franco. Este fato aconteceu-se em 1954, talvez há quase 60 anos atrás. Ele estava apreensivo. E agora, o meu grande talento, a minha grande proposta é falar Jesus para as multidões. E ele disse ao médico: vou voltar para Salvador, comunicar à família, buscar os recursos para que possa produzir ali a cirurgia de que eu tenho necessidade. E ele então tomou outra decisão. Ao invés de ir para Salvador, ele tomou outro voo e comunicou com alguns amigos e foi para Belo Horizonte. Daí a pouco, os 4 amigos que o receberam levaram a 45 quilômetros de Belo Horizonte, a uma cidadezinha que existe até hoje, que se chama Pedro Leopoldo. Lá estava Chico Xavier em 1954. Divaldo, junto com os 4 amigos, foram para aquela reunião. Sempre uma reunião memorável. E Chico, então, pediu para que alguém lesse o Evangelho. Alguém leu o Evangelho e ele voltou-se para Divaldo. Você poderia comentar ali o Evangelho dessa noite, não, Divaldo? E ele, afônico, disse: mas Chico, eu não falo, eu não consigo falar. A dor é terrível, é perturbadora. E Chico, com aquela doçura, com aquela bondade que lhe era peculiar e característica, olha para ele e diz: mas tente. E Divaldo tentou em lágrimas e conseguiu comentar o Evangelho até o fim. E aquela reunião prolongou-se até altas horas da madrugada, porque o Chico prescrevia ali os medicamentos que vazavam da sua mediunidade e que partiam ali do Dr. Bezerra de Menezes. Já alta madrugada, Chico convidou o Divaldo: que tal irmos para a casa de meu irmão André? E lá nós poderemos tomar um café, comer um bolo de fubá. Tu aceitas, Divaldo? Claro que eu aceito. E para a casa de André, eles para lá arrumaram. E quando chegaram à casa de André, depois de uma conversa ou outra, Chico, olhando para Divaldo, lhe disse: Divaldo, creio que você precisa de um passe, não? E o Divaldo, mais do que nunca: sim, é isso que eu preciso, Chico. E Chico, então, tomou o Divaldo, levou para um quarto, junto com os 4 amigos, e pegou uma cadeira para Divaldo sentar e colocou no rumo da porta para, claro, ninguém abrisse. Fechou ali a janela, diminuiu a luz e começou a endereçar o passe a Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco se sentiu envolvido por um clima dulcíssimo, suave, sereno. Era um clima espiritual. E, claro, Chico havia solicitado a ele para mentalizar o divino amigo Jesus, para que pudesse comunicar o alto algo ao teu coração. E, naquele instante, meditando, orando, Divaldo ouviu alguém comentar. Ouviu uma voz, mas uma voz feminina. E ele começou curioso, de olhos fechados: mas, meu Deus, eu estou aqui com os meus 4 amigos que são homens, Chico ali à minha frente, e eu aqui, não há nenhuma jovem, nenhuma mulher. E curioso, ele com os olhos fechados: até eu abriria.
Edivaldo então abre os olhos, e quando ele abre os olhos, ele enxerga à sua frente uma jovem loira de 16 anos, belíssima, com um sorriso notável. E aquela jovem, olhando com os seus olhos brilhantes, apontando ali para Edivaldo, olhando para Edivaldo, ele disse: olá, irmão Edivaldo, eu sou a tua irmã Sheila. Eu desencarnei em Hamburgo por ocasião de um bombardeio na Segunda Guerra Mundial, e aqui estou hoje para cooperar contigo. E começou a pedir, a solicitar a ele que mentalizasse o Cristo. E ela tinha à mão, Valentim, um aparelho qual se fosse uma caneta. E da ponta desse aparelho saía uma luz verde. E ela disse a Edivaldo: Edivaldo, abra a boca que eu vou cauterizar a sua dificuldade. E quando Edivaldo abriu a boca, ela não se esqueceu de dizer: olha, vai doer um pouquinho, pelo menos era sincera, não é mesmo? E aproximou um tanto mais o aparelho, e quando acionou o aparelho, de fato, Edivaldo sentiu alguma dor. E ela disse: vou tornar a cauterizar. Mais uma vez, Edivaldo sentiu aquela dor. E quando retirou o aparelho, ela então pôde conversar com Edivaldo. Mas, Edivaldo, como está você? Eu estou ótimo, minha amiga. Até ele se surpreendeu, ficou perplexo. Estou curado. Já não mais o tumor, já não mais a dificuldade. Eu posso falar, eu posso comunicar o Cristo a tantos corações. E ele ficou encantado com a irmã Sheila que estava à sua frente. E disse a ela: irmã Sheila, eu quando for embora para Salvador, vou pensar que isto foi uma alucinação, que isto foi uma ilusão, que foi um sonho. Ah, se pudesse ter algo em minhas mãos para levar de lembrança, para guardar a certeza que esse momento realmente existiu. E quando o Edivaldo assim o fez, irmã Sheila, o Sheila passou a derramar violetas nas mãos de Edivaldo. E ele se encantou com as violetas, achou as violetas notáveis, encantadoras e belas. Ele olhou então para Sheila: mas irmã, tu conhece os Alpes? Sim, eu conheço os Alpes, já esquiei ali nos Alpes. Tu conhece os Edelweiss? Sim, eu conheço os Edelweiss. E naquele momento, Sheila fez materializar num fenômeno de transporte notável vários Edelweiss junto às mãos de Edivaldo Pereira Franco. E naquela hora, naquele instante, Edivaldo tinha ali aquelas flores, aqueles Edelweiss, aquelas violetas, e não sabia onde colocar. E Sheila, olhando para ele, diz, mostrando-lhe a túnica de que ela se revestia, e disse: pegue um pedaço da túnica. Ele então rasga um pedaço da túnica espiritual de Sheila e embrulha as flores, e parte depois sarado, curado, renovado, animado e feliz, para comunicar o Cristo às multidões, para que o Cristo pudesse ser melhor percebido, melhor entendido e melhor compreendido. Levou aquelas flores, aquelas violetas, o Edelweiss fez ali um baú de bronze e guardou. Aqueles tecidos, ou aquele tecido da túnica, ele levou até alguns especialistas que produzem tecidos, e todos eles foram unânimes em afirmar: esse é um tecido que não pode ser construído na terra. Era um tecido espiritual que Sheila havia materializado ali para Edivaldo Pereira Franco. Mas essa cura, essa renovação só aconteceu porque a fé de Edivaldo Pereira Franco permitiu que o alto comunicasse o socorro de que ele precisava, de que ele merecia, de que ele necessitava. Então, quando a dificuldade, a dor, o sofrimento, a enfermidade, a perturbação, a perda, o conflito for uma realidade do nosso coração, é imperioso criar canais psíquicos para que o alto possa comunicar a nós outros o socorro de que nós não merecemos, mas que nós precisamos. Então, a partir de hoje, a prece, a oração, a atitude generosa, solidária e fraterna é a nossa melhor defesa para gerar esses canais psíquicos. Não deixemos passar. Nós estamos sempre protelando. Sempre que alguém me solicitava um socorro, eu dizia: olha, daqui a pouco. Olha, talvez um outro momento. E um dia a espiritualidade me disse: olha, é possível que quando você precisar do socorro do alto, talvez o alto olhe para você e lhe disse: aguarda mais um pouquinho, espera mais um instante. Eu agora, quando alguém pede ali algo,
Eu já sou o primeiro, sabe, Valentim? Estou correndo, não deixo mais o tempo passar. Mas o nosso tempo está passando, o nosso tempo está se esgotando, e nós precisamos encerrar a nossa reunião, porque outras tarefas, mas o Valentim vai me permitir mais 2 minutos, eu tenho certeza que essa vai ser a última história. Era a história do reino das tartarugas. E no reino das tartarugas, tudo seguia monótono, tudo era vazio. Era um tédio terrível ali para aquele grupo das tartarugas. E, coitada das tartarugas, estavam deprimidas, estavam angustiadas, estavam tristes, e elas resolveram fazer uma reunião para decidir qual atitude tomar para espancar a angústia, a tristeza, a dor, a depressão dos seus corações. 1 ano depois dessa reunião, elas decidiram que o grande lance seria fazer um piquenique no Vale do Sol, onde há águas cristalinas, onde a água produz aquele marulhar junto aos seixos que lá estão. E, igualmente, há aquela areia branca, notável e bela, e ao lado aquele espaço com relva, cheio de flores, com árvores frondosas, que faz erguer a alegria junto a esses corações. 1 ano e meio depois, lá estava aquele grupo de tartarugas junto ao Vale do Sol. E eles, alegres, otimistas e felizes por estar naquele espaço divino, naquele espaço celeste, começaram a colocar as toalhas para o piquenique que iriam renovar-lhes a vida. E colocou a toalha e começou a descarregar esse produto, aquela fruta, isso, aquilo, quando alguém deu um grito: "Meu Deus, esquecemos o sal!" E lá a tartaruga mais velha disse: "Sem sal não pode haver piquenique. Alguém tem que voltar para buscar o sal." E ficou naquela dúvida: quem irá buscar o sal? Até que empurraram essa tarefa para a tartaruga mais jovem. Ela ficou inconformada: "Eu não vou." Até que a tartaruga mais velha, um tanto mais sábia, disse: "Olha, é a tua oportunidade de contribuir para a alegria, para a felicidade da comunidade das tartarugas." Ela então se conformou e disse: Eu vou buscar o sal, mas numa condição." "Sim, senhor." "Qual é a condição?" "A condição de que vocês só vão comer só depois que eu aqui chegar." Eles concordaram, muito bem, e a tartaruga jovem saiu e partiu no rumo do seu caminho. 1 mês depois, e nada da tartaruga aparecer. 1 ano depois, e nada da tartaruga lá está. 1 ano e meio depois, a tartaruga mais velha disse para as outras: "Meu Deus, eu estou morrendo. Eu preciso comer algo. Se eu não comer algo, eu vou morrer. É necessário comer algo." E ela aproximou-se ali da mesa do piquenique, pegou uma fruta e deu uma mordida. Quando ela deu uma mordida, ela ouviu um grito estrondoso e ensurdecedor da árvore um pouco mais adiante, que se localizava ali diante daquele grupo. E ela, junto com aquele grupo de tartaruga, percebeu que quem gritou era aquela jovem tartaruga que havia ido buscar o sal. Ela gritou e disse: eu sabia que vocês não iam me esperar para começar a comer ali as frutas, os víveres. Agora que eu não vou mesmo buscar esse sal, agora que eu não volto lá para pegar esse sal." A nossa vida é da mesma forma que a vida das tartarugas. Às vezes nós ficamos enclausurados, algemados, presos, acorrentados a um evento que foi uma perda, um evento que foi uma ofensa, um evento que foi uma frustração, um evento que foi um conflito, e a nossa vida fica focada, fica algemada a esses momentos, esses instantes, e nós não podemos crescer. Chegou a hora de caminhar com Jesus. Quando nós estendemos as mãos, o alto igualmente estende o coração, para agasalhar o nosso momento e edificar uma expressão de vida um tanto mais bela, um tanto mais iluminada, e nós o fazemos segundo os preceitos do Cristo, preceitos de amor, preceitos de bondade, de ternura, de solidariedade, de fraternidade, preceitos de humildade, que são a grande defesa do nosso coração. Se nós assim o fizermos, erguer a indumentária do Cristo junto aos nossos corações, estaremos definitivamente edificando o reino de amor, o reino de paz, que é reino de cooperação, que é reino de bondade, que o Cristo quer deixar junto de nós outros. A todos vocês, muita paz, muito obrigado, até uma outra oportunidade, se o Valentim convidar, e se assim for possível. Muito obrigado.
Muito bem, o nosso companheiro Paulo, que ele leve a nossas gratidão aos seus companheiros, o nosso abraço fraterno, e nós agradecemos imensamente o seu trabalho, que muito nos emocionou. Então vamos passar a segunda parte da nossa reunião. Pediria aos companheiros que se dirigissem rapidamente à Câmara de Passe para nós darmos sequência. E nós outros aqui permanecemos aqui no salão, em vibração e meditação, e ao se locomover, pedir aos companheiros o máximo silêncio para que a nossa harmonia possa ser mantida no nosso ambiente, para que as nossas vibrações possam ser também alcançadas aqueles companheiros que precisam das nossas vibrações carinhosas. Pode apagá-las. Então vamos nesse instante fazer a nossa vibração para que possamos reencontrar os companheiros da espiritualidade e vamos aproveitar a mensagem para que nós possamos harmonizar. Não sei, não sabe ninguém, porque canto fado neste tom magoado de dor e de pranto, e nesse tormento todo sofrimento, eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito o rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar, e pôs as estrelas no céu, fez o espaço sem fim, deu luto às andorinhas, aí deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto, misto de ternura, saudade e ventura, talvez de amor, mas sei que cantando sinto mesmo que quando se tem um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e pôs o azul nas ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito o rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta o rouxinol, pôs no campo alecrim, deu flores à primavera, aí deu-me esta voz a mim. Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei
não sei dizer para onde vão, perfume de tantas flores. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds are white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They are really saying, I love you. I hear babies crying, watching them grow. They will learn much more that I never know. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They are really saying, I love you. I hear babies crying, watch them grow. They will learn much more that I never know.
And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Você é isso, uma beleza imensa, toda a recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura em mim. Você é isso, estrela matutina, luz que descortina um mundo encantador. Você é isso, parto de ternura, lágrima que é pura, a paz do meu amor. Você é isso, uma beleza imensa, toda a recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura em mim. Você é isso, estrela matutina, luz que descortina um mundo encantador. Você é isso, parto de ternura, lágrima que é pura, a paz do meu sorri quando a dor te torturar e a saudade te levar por caminhos tristonhos. Amarás servindo, amarás servindo, ainda quando escutes
alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido amarás, servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro e daqueles outros que partiram da terra abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos de sacrifício para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te negaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgarias as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles, e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo, quando te vejas absolutamente a sós, no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se tresmalham, temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. É assim, meus irmãos, chegando ao final de nossa reunião, só nos resta agradecer e ao sairmos daqui procuramos sempre observar os ensinamentos de Jesus. Essa mensagem da noite possa calar fundo em nossos corações e colocando-a em prática. E assim encerramos a nossa reunião. Retiremos em paz.